Muito bem, hein? Uma partida para se esquecer. Deu tudo errado ontem para o Atlético no Independência e olha que o jogo até que começou bem. Ricardo Feller conta a história, veja aí. 100º jogo de Jô pelo Galo. 2 pulinhos para dar sorte. Só que quem recebeu uma placa foi o Guilherme. Completou 100 jogos na final do Mineiro. Gratificante receber, agradecer à diretoria, ao presidente pelo carinho, aos torcedores, aos companheiros e espero que junto com eles eu possa fazer mais 100, 200 jogos. Guilherme, Jô, quem seria o destaque do Atlético? Jô escorou o cruzamento e Hever quase fez um gol antológico. Por volta dos 15 minutos, Jô caiu no campo. Foi atendido e saiu com dores no joelho. Não voltou mais. Levir então deu a ordem para Guilherme. Vai para o ataque. Virou o centroavante. Só que teve pouca sorte no jogo. Quando acabou o primeiro tempo, Guilherme colocou a mão no tornozelo. Tirou a chuteira. A meia parecia incomodado. O Atlético voltou para a etapa final sem Guilherme. No lugar dele entrou André, que até se movimentou. Tentou de bicicleta, pelo alto. No pé direito, a melhor chance da partida. Só que quem acertou o pé foi o Davi do Goiás. 1-0 e foi só. Foram 90 minutos e a rede ficou paradinha, sem balançar a favor do Atlético. A pressão por um desempenho melhor do ataque do time só aumenta. Mas a gente não pode perder ponto em casa, é brasileiro. Por mais que tenha desfoque que a gente tem, então a gente não pode perder mais ponto em casa não. O André entrou bem na partida hoje. Ele fez a função do jogo, mas com qualidade. Conseguiu distribuir as bolas que chegaram nele, nós tivemos aproveitamento. Então, entrou bem na partida. Isso a gente tem que decidir no dia a dia. É bom que se deixe claro aqui que quando eu particularmente é muito bom, né? Quando eu citei o Ney Franco, não estou dizendo que o Ney Franco seja o cara que vai resolver todos os problemas no Atlético, não. Estou dizendo que entre Levir e Ney Franco, eu preferiria trazer o Levir Coupe. Eu quero que você fale, discorra mais sobre as declarações, sobre o jogo e sobre só o que você sabe do Atlético, Gomide, por favor. O Everton, até comentava aqui com o Cadu, que na última pergunta que eu fiz para ele na entrevista coletiva, que ele falou de reformulação, volta de foco, o jogador treinar com satisfação, enfim. Perguntei se nesse processo de reformulação, se fosse necessário, jogadores como Ronaldinho, Tardelli, Leonardo Silva, Pierre, que foram os que vieram na cabeça e não jogaram, saíssem, fosse necessário que esses jogadores deixassem o clube, ele respondeu com certeza. Ele não titubeou, ele falou com certeza, faz parte do processo da vida, do futebol. Ou seja, a reunião aconteceu. Eu entrei em contato com o presidente Alexandre Calil, ele não quis dar mais detalhes. Conversei com o Maluf, ele ficou uns 2, 3 minutos na linha, mas disse que tudo são questões internas, mas que deve acontecer uma conversa com o grupo para ver o que vai acontecer, deve detalhar aí quem vai ser emprestado, quem não vai, mas pela resposta dele, eu acho que algum jogador mais experiente e de mais nome vai sair. Cadu Doné. Desses jogadores citados pelo Léo Gomide aí, quais os que de fato farão falta? Na verdade é o seguinte, a gente tem que colocar o pingo nos is, os pingos nos is e esclarecer, porque às vezes as informações ficam soltas e o telespectador pode achar que é contradição. A gente critica muito o que alguns titulares vinham fazendo, isso é um fato. Só que isso não quer dizer que a solução é colocar exatamente quem está na reserva. Tem que contratar. A solução do Atlético, o Galo precisa de ter novos jogadores. E ao mesmo tempo que a gente elogiava muitos dos reservas, não quer dizer que eles têm que ser titulares. A gente elogiava o Marion, por exemplo, isso pelo menos falando por mim. O Marion, eu elogiei num contexto de ser uma arma do Atlético de um time pronto. Você colocar o cara aos poucos para ser um substituto, para ser testado. Acho que solução não dá. Uma das grandes falas do programa aqui foi quando o Léo Gomide disse no início do nosso programa que jogar com Felipe Souto, com Claudinei, com Rosinei,
com Alex Silva, com André, com ainda se fala, mas Marion. Não dá pra... Isso não é time de campeonato brasileiro, não, gente. Uma coisa é o Marion ser, nossa, é aquele cara que entra no segundo tempo, hein? Que às vezes o time tá certinho. Você tá com o Tardelli voando, aí ele entra pra fazer a outra ponta junto com o Tardelli, é outra coisa. O Pierre, para mim, não pode ser inquestionável, não é um grande volante mais. Só que não pode ser sair para entrar o Felipe Souto, que não marca ninguém. Vocês acham que tem alguma relação, e a pergunta vale para os quatro, num determinado momento do jogo, com exceção do Vitor, que está no gol, o Atlético estava com 5 homens canhotos em campo. Isso tem influência, Dimara, na sua avaliação? Claro que eu não acho, não. Eu acho que tem. Claro, se fosse 5 décimos, eu nem jogar. Não, mas é diferente. O canhoto tem alternativas e situações que são diferentes. Isso aí toca mas aí o time tem 90. Eu acho que aí você tem que ver como é que está o jogador. O posicionamento... Mas eu estou perguntando isso, porque curiosamente o Atlético atacou só pela esquerda com esses caras. Eu acho que não é definitivo, mas que toca e toca. No segundo tempo. Nos dois tempos, ele errou muito mais. Mas se toca muito mais. Só que eu acho o seguinte, a gente está discutindo uma situação aqui. O problema é o canhoto que está lá. O canhoto é essa posição, não é? Só dizer uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. A gente sabia que o Atlético queria fazer a reformulação, que isso tinha e tal, e que tudo foi prejudicado em relação ao dinheiro do Bernard. Se houve a conversa hoje, foi até 2h30 da manhã, por isso que eu estou falando que foi hoje, se eles falaram sobre isso, e óbvio que não vai aparecer lista nenhuma de eliminado de fora, porque não se pode fazer mais isso hoje, né? Então ninguém fica esperando aí que vai ser tudo anunciado, que vai acontecer aos poucos. De onde vai vir o dinheiro para a contratação? Como é que isso vai ser feito? Não, tem jogadores que são moedas de troca. Não, moedas de troca é uma coisa. Tá bom, moeda de troca era o André, que não quiser trocar isso pelo é que eu não consigo entender como o negócio daquele não vingou. Então, tá bom. Então são situações... O Sheik pelo André não entra na minha cabeça até hoje. Aí a gente está falando de superqualificação que entra dentro daquilo que o Cadu disse. O fato de ser reserva não quer dizer que ele seja o melhor titular. Mas para você trazer um bom jogador do nível alto, não vai ser com moeda de troca. Não dá. Você vai me desculpar, não é com moeda de troca. A não ser que você perca outro mas aí você tem um detalhe. Qualquer venda que você fizer hoje, vai dar na mesma, porque o dinheiro vai ficar retido da mesma forma. A não ser que você encontre uma outra alternativa aqui. Aí será que tem esse mercado aqui? E como é que vai ser feita essa reformulação? Você imagina mas que a gente está falando... Mas alguma coisa está claro que vai ser feita. Vai ser feito. Pequenas coisas. Né? Não vai dar para trazer esses grandes... Vai dar para trazer grandes nomes? Eu acredito que sim, porque eu não ia contratar o Anelka. Você acha que o Anelka viria para ganhar 100 mil? Se não vier nenhum grande nome, você vai abrir mão dos que você tem? É isso que eu estou falando. Então você tem que adotar o discurso. Por isso que eles vão ser envolvidos em negociações. Você abre mão do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos o que eu ia dizer. Eu vou repetir o que eu disse. Contratar por atacado só se for jogador classe A. E outra coisa, abrir mão de meio time simplesmente porque você quer dar uma reformulada no elenco e de uma vez vai pagar caro. O Corinthians não pode ser usado como... Aliás, pode ser usado como exemplo, porque ele abriu mão do Douglas, abriu mão do Sheik, mas ele contratou o Elias. Não, tudo bem. Isso demandou tempo. Mas demandou tempo. E o tempo que foi necessário para o Corinthians fazer essa remodelação, ele sofreu demais. Everton, mas o Corinthians, ele foi campeão da Libertadores, aí ele foi campeão mundial. O Campeonato Brasileiro do ano passado do Corinthians, ele foi aquém das expectativas, mas não foi péssimo, Everton. E ele tinha sido campeão mundial. O cenário do Atlético, com a reformulação, tirando esses jogadores para manter quem está aí o cenário é ruim. Mas a mudança no Corinthians não foi radical. Eles chegaram lá, sacaram 5 jogadores. O Tite é melhor que o a mudança grande. Não, o Tite sim. Então. O Mano não, o Tite sim. A Luaninha está de volta. Cadu, segura aí que eu vou... Ainda vamos discutir. Olha, a Luaninha está de volta, pessoal, e eu vou dizer, quando a Luaninha volta, que está na hora de falar de que aqui em Minas eu só compro e confio meu carro zero com o consórcio nacional Chevrolet Brasil. Você quer um carro novo? Você tem um carro usado? Você quer oferecer o seu carro como lance e sair com zero na hora? Dependendo do valor que for apurado, você consegue fazer isso e só o Brasil faz isso por você. E lá no Brasil, primeiro, se der sorte, fala com a Luaninha, que sabe tudo de um Brasil. Segundo, se der sorte, fala com o Marquinhos, que é o dono. Negociar com o dono é sempre mais fácil. Então você está esperando o quê para começar o ano com o pé direito? Aliás, nós estamos em maio falando de começar ano. Rapaz, é desse jeito. Então é o seguinte, eu vou dizer para você uma coisa. Você não pode mais esperar. Carro hoje é necessidade. É necessidade. Você usa o carro para trabalhar? Então você vai ligar 3003-4443. Você
tem um usado? 3003-4443. Você tem um CNPJ? Você quer melhorar sua frota? 3003-4443. Ligue, consulte e feche negócio. Há um ano e meio, há um ano a gente vem falando isso aqui. Há um ano e meio, dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Um Brasil vem falando que é o melhor negócio. 3003-4443 é Chevrolet Um Brasil e de cara você ainda concorre a 25 mil toda semana até o final do seu plano. É só Um Brasil, hein? Beijo pra você, até amanhã, Luaninha. Beijo, eita, nós. Cadê o Ramalho? Põe na tela aí o Ramalho. Ramalho, qual que é a sua avaliação sobre essa mudança profunda que parece que irá acontecer no Atlético, Ramalho? Alguma coisa tem que acontecer, Everton. Eu estava no jogo ontem e não tem como, claro que o time, quase ninguém foi bem, não dá para salvar ninguém, mas não tem como um time funcionar com dois laterais inoperantes. A direita e a esquerda do Atlético ontem foram abaixo da crítica. Teve momentos do jogo lá que o Alex Silva, por exemplo, tinha que abrir para receber a jogada e por tanta crítica, por tanta vaia, ele estava se aprofundando para não receber a bola. E quando estava aberto, os jogadores não tinham confiança de passar para ele. Do outro lado, o Emerson Conceição não acerta um cruzamento em 90 minutos. Então tem que mudar muita coisa aí, principalmente nesses dois setores. Ô Emerson Conceição, presta atenção no que eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tô tendo uma boa vontade com você tremenda, cara. Porque eu acho que você não é o único culpado, mas você ajuda aí, né? Cruzamentozinho na marca penal, se tá faltando, treina aí. Tem um minuto para você. Você me criticou, Cadu Doné, quando eu falei que o Souto não era volante. Você falou, então o Amador ele não é, ele é o ele, então não é nada. Eu acho que você está desmerecendo, cara. Para mim, ele não para jogar no Atlético. Mas é um armador para jogar. Não é... Ó, ele não é armador para o Atlético, mas não é volante. Então, mas nós estamos falando do Atlético. Por gentileza, cara. Eu gosto muito do Felipe Souto, mas eu não acho um jogador top. Armador, você colocar o time, o Felipe Souto de armador no seu time, tem que ser um time muito ruim. Não é a realidade do Atlético. Então, se ele não marca, porque não é volante, você está falando que ele é ruim, então ele não tem lugar para. Não, eu não acho ele um mau volante. Eu não acho ele tão ruim como volante, igual você colocou. Quanto tempo aí, Felipe? Eu acho que armador já acabou. Gomito, sem informação? Não, só rapidinho, tem um segundo. A gente fala de respeito de sair ou não jogador. Quando o Cuca chegou, o ambiente também não era dos melhores. Toró, Guilherme Santos, Wendel e Patrick foram afastados. Por isso que eu acho que tem alguém que vai rodar. Muito bem, mas aí você não dá nem para comparar com os que estão saindo. Tchau, pessoal. Boa semana. Amanhã a gente volta. A discussão continua, que todos nós aqui estaremos no Twitter daqui a pouco. Tchau.